Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos à nossa Casa na Arte mais uma vez. Para quem ainda não conhece esse canal e esse espaço, eu sou Vanina Sigrist e hoje gostaria de conversar novamente com vocês sobre arte. Como hoje é um lindo dia de domingo aqui, é o dia em que eu estou gravando e colocando esse vídeo, postando esse vídeo aqui para vocês. Estamos bem próximos da data de Natal. Não sei se vocês gostam ou não dessa data, se comemoram ou não. Eu acho que isso independe da gente poder aproveitar um pouquinho aí a oportunidade e a data para conversar sobre o imaginário do Natal, né? Fiquei imaginando, bom, será que eu devo gravar algum vídeo sobre algum conto, alguma história, algum livro, algum filme, alguma música que remeta à data, que aluda um pouco a essa, né, fantasia, esse universo do Natal, né, que é muito curtido principalmente pelas crianças, mas não só. Eu sei que tem muitos adultos que valorizam muito a data, que gostam de confraternizar, de celebrar da forma mais, né, das formas as mais variadas possíveis, claro, dependendo também aí da sua crença, da sua religião, da tradição que a sua família segue, que os seus amigos seguem, enfim. Eu sei que muitos gostam e celebram a data, outros não, né, necessariamente, mas eu fiquei pensando em gravar algum vídeo, algum conteúdo que pudesse falar um pouco do Natal, mas não da perspectiva talvez mais comum que a gente já encontra em outros canais. Eu sei que tem bastante gente produzindo vídeos, ou mesmo em outras plataformas e redes sociais, estão aí fazendo referência à data, indicando livros, filmes, séries, né? Tem pessoas que estão aí maratonando já há bastante tempo, porque esse ano parece mais do que nunca proliferaram muitos filmes, muitas séries sobre a data, histórias e enredos que se passam ou às vésperas do Natal ou na própria data de Natal. Normalmente retratam muitos conflitos familiares, as reuniões de família em que tudo dá errado ou tudo dá certo, ou as pessoas se revêem depois de anos, se reencontram e aí tem a chance de conversar, voltam a se encontrar e aí tem as histórias todas para contar, ou histórias para esconder quando não querem falar sobre tudo que viveram e aconteceu na vida, enfim, né? A gente tem aí uma variedade à disposição de muitas narrativas que se passam em data de Natal ou que aludem à data, à comemoração, enfim. E aí eu acho a gente pode, né, havendo interesse ou não, mergulhar nesse universo. Mas hoje eu decidi falar um pouquinho sobre cartas, porque eu tenho aqui dois livros que tem muito a ver com essa data, né, do Natal. Um do Hilke, que é uma coletânea, olha que legal, de cartas que o poeta Hilke, nascido em Praga em 1875, falecido em 1926, Cartas a um Jovem Poeta, é um dos livros mais famosos do Hilke, é um poeta né, do universo adulto, né, e não infantil. E aqui nós temos várias cartas que ele endereçou à sua mãe e que receberam esse título de Cartas Natalinas à Mãe, né, do Hilke. Então ele começa, a primeira delas aqui desse livro, né, tem a tradução de Maria Aparecida Barbosa, essa edição é da editora Globo, tá? Tem também um prefácio aqui que conta um pouquinho sobre essas cartas, o período em que foram escritas e tal. Uma das primeiras, eu selecionei uma, não é a primeira delas, mas uma das primeiras vocês conseguem ver aqui, né? É de 1900, tá? 1900, 1901, 1902, então cada uma é de um ano em que ele escreve, dia 19, entre 19, hoje é 20 de dezembro, entre 19, 20, 21 de dezembro, sabendo que chegará às mãos da mãe na véspera do Natal ou no dia de Natal, 24, 25 de dezembro. Então tem várias cartas escritas por Hilke aqui nesse livro. Eu vou começar por ele, depois vou terminar por um outro, porque eu acho que foi como eu disse, o Natal tem uma certa simbologia para adultos,
e tem uma simbologia também própria para as crianças. E daí eu trago um livro com um teor e uma pegada mais infantil para as crianças que talvez também se interessem um pouquinho por esse assunto, por falar do Natal ou por acreditar que o Natal tem a sua magia própria, tem algo, né, de especial ou coisas do tipo. Então, uma das cartas em particular do livro me chamou a atenção e eu selecionei para ler um trecho aqui para vocês, como eu sempre faço. Quem conhece um pouquinho a proposta do canal sabe disso, né? E eu os convido, claro, a se inscreverem, a assistirem aos outros vídeos e compartilharem, se tiverem interesse. Eu gosto sempre de fazer uma leitura, ainda que curta e breve, para que vocês sintam um pouquinho como o autor escreve, qual o teor destas cartas. Então, esta em particular que eu escolhi é de 1905, tá? Quando o Hilke escreve à mãe, no dia 20 de dezembro de 1905, exatamente no dia de hoje, e ele ainda diz, para ler dia 24, minha querida e bondosa mama, né? Todas as cartas são endereçadas assim à mãe. Feliz e boa noite sagrada de Natal. Eu vou ler o início da carta, porque Hilke aqui faz referência à própria filha, a Ruth. Ele teve uma única filha, fruto de um relacionamento que ele teve por alguns anos, e ele faz referência à filha, que ainda é pequena. E depois, ao final da carta, tem uma consideração dele bem curiosa, né? Assim, sobre a data, a questão da solidão, da solitude, né? O estar junto ou não em relação à família, que eu achei bem interessante para que a gente possa, né? No dia de hoje, aí uma data simbólica, que é exatamente o dia em que o Hilke escreveu essa carta à mãe, a gente possa pensar um pouquinho a esse respeito. Ele inicia a carta assim: a pequena e querida menina loura, com seus longos cabelos dourados, correndo em torno de mim, e é como o próprio menino Jesus, Hilke teve uma formação católica bem rigorosa. Vem a todo instante mostrar-me algo de modo a não permitir-me escrever tranquilamente. Mas a pequena perturbação só contribui para tornar minhas poucas palavras mais natalinas, pois provém da pequena e amada criança, a qual aguarda tão cheia de expectativa, alegria e confiança o dia que se aproxima cada vez mais. As crianças têm essa expectativa até hoje, não sei se mais ou menos do que há alguns anos, do que no passado, enfim, isso depende muito, claro, da origem familiar, eu já disse isso aqui, das crenças, do modo como cada família lida ou não com essa tradição, curte ou não a tradição de Natal, enfim. Mas eu acho que toda a arte já expressou, né, por muitos anos e muitos séculos, essa questão do Natal, do que é natalino, com os seus diferentes significados, também a literatura, que são os exemplos que eu trago aqui, enfim. Mesmo que vocês não celebrem e não acreditem e não curtam tanto o espírito natalino, eu acho que vale a gente conhecer um pouco dos textos que foram escritos e que, né, referenciam esse momento da história aí da humanidade, né, e seus diferentes símbolos, porque de qualquer forma tem um interesse, né, eu acho histórico, né, historiográfico bem importante. E mais adiante, Hilke, nessa mesma carta de 1905 à mãe, diz: na verdade, não é triste ser só quando os caminhos a todos os entes queridos estão abertos. Desse vínculo surge, então, uma festividade coletiva. Com efeito, isso só pode ocorrer em um coração no qual o autêntico amor e a profunda comunhão habitam, e onde, num instante de intimidade solene, podemos sintetizar o que nos é caro. Guarde-nos em seu coração, e os sinos natalinos haverão de segredar-lhe o seguinte: o quanto você pode nos acolher nele e o quanto sua solitude é uma solitude comungada conosco nesta noite de felicidade e júbilo.
Amoroso abraço, seu grato Renê. Então é interessante como ele fala, né? O Rio que faz referência aqui à solitude, mas ao mesmo tempo não é uma solitude no fundo que isola essa mãe que talvez estaria sozinha e receberia essa carta, ele que está distante, que endereça a carta, que está com a sua, né, família e que também não receberá nessa data. Em muitas cartas ele faz alusão a também ficarem sozinhos, simplesmente descansarem, tirarem 2 ou 3 dias de folga, enfim. Mas o espírito do estar junto mesmo estando distante, eu acho que isso marca muito esse nosso ano de 2020. Não são as grandes festas, as grandes celebrações e os grandes encontros que devem e que podem acontecer, mas o estarmos juntos mesmo estando distantes, ou separados, ou isolados. Há muitos filhos jovens evitando estar próximos dos pais idosos por serem grupo de risco, enfim. Né? A gente já falou disso em alguns outros vídeos aqui. Eu acho interessante essa alusão que ele faz a comungar e a algo comum que nos une, não só nós que somos membros de uma mesma família, digamos assim, mas nós enquanto humanidade. Acho que a gente precisa pensar de modo um pouco mais amplo, e não de um ponto de vista também assim antropocêntrico, né? Ah, nós humanos, a nossa cultura, é a nossa simbologia, é a nossa vida que importa antes de mais nada, mas eu acho que num todo muito maior, né? Num todo universo, num todo planeta, num todo bioma, um todo, né, da Terra, um todo do qual a gente precisa cuidar e do qual a gente faz parte, e faz parte como uma partezinha muito ínfima, inclusive. Então eu acho que o que marca muito a data de Natal, que eu gostaria de discutir, de conversar aqui com vocês hoje, é a questão da carta. A gente quase não escreve cartas mais hoje. Há crianças que ainda queiram escrever cartas para o Papai Noel. Não sei até que ponto os pais, os cuidadores, de uma forma geral, estimulam ou não, mas eu sei que elas têm ainda hoje esse ímpeto. Elas veem nisso, né, uma possibilidade de comunicação que está em aberta ainda, com algo no qual elas acreditam ou não e não sabem bem se existe ou não. É até por isso que eu vou trazer uma segunda referência aqui para essa nossa conversa, que é este livro destinado ao público infantil, neste caso sim, Papai Noel, reúne textos de alguns autores que falam da própria existência ou não do Papai Noel, e tem neste livro também algumas cartas. Cartas de crianças que escrevem, num caso aqui em específico, até que eu gostaria de discutir com vocês, para um jornal perguntando sobre a existência ou não do Papai Noel, e se afinal de contas ele existe ou não. E tem a carta, por exemplo, de Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, que é muito conhecido, provavelmente é um nome, né, familiar, que vocês já ouviram dizer, e que é uma carta que ele escreve como se fosse o Papai Noel aos seus filhos, porque ele por muitos anos escreveu cartas, né, como se fosse o Papai Noel conversando com seus filhos para alimentar a fantasia deles enquanto crianças, e depois os filhos crescem e ele decide escrever uma última carta, né, como Papai Noel aos seus filhos. Temos aqui textos de Tatiana Belinque. Temos um texto da Lilia Schwartz. É um livro bem curioso porque reúne nomes que não são tipicamente da literatura infantil, mas que vão discutir essa figura do Papai Noel. Olha, o subtítulo é Um Velhinho de Muitos Nomes. Vocês veem aqui, né? Tem um texto da Maria Rita Kell, enfim, foi uma edição da Companhia das Letrinhas. É uma coletânea bem curiosa, né? Bem interessante, que discute justamente a existência ou não do Papai Noel. E aí eu gostaria de ler um trecho da carta de Virgínia, né? Que é justamente essa menina que escreve para o jornal à sua época, no século XIX, vejam só, para perguntar se Papai Noel existe, né? E aí eu acho que é um momento da gente pensar. Estamos em 20 de dezembro, às vésperas do Natal, vale pensar quem é, né? O Papai Noel, se ele existe ou não,
se continuaremos ou não a alimentar nas crianças essa crença, essa fantasia, que naturalmente é despertada e que quando elas ouvem falar e veem referências, podem ser as mais industrializadas, as mais comerciais possíveis, eu não vou nem entrar nesse mérito, eu sei. Tem quem pense que a data é de puro consumismo, que só estimula a publicidade, que tenta justamente, né, atingir o público infantil para que eles queiram apenas presentes, para que eles queiram ganhar coisas, e crianças que hoje têm tanto que praticamente não valorizam mais o que de essencial deveria ser valorizado, né? Então eu não vou entrar no mérito do presente, do presentear, se é válido ou não, né? Essa questão da data ser comercial ou não, a gente sabe tudo isso realmente acontece, né? Mas eu acho que o teor da nossa conversa é sobre os significados mais profundos e que independem de religião ou crença ou tradição, mas que fizeram e ainda fazem parte da nossa história humana. E eu acho um momento para que a gente pense, a despeito de acreditar ou não, de querer confraternizar ou não, até está mais difícil este ano que isso aconteça, então as famílias não irão se reunir e relaxar e estar juntas como fariam em anos anteriores, mas de qualquer forma é uma oportunidade para que a gente pense, continuaremos com esta fantasia, com este imaginário? Que significados são esses que surgem sempre nesta data, neste período do ano em específico, que são das festas, das festividades, do encerramento de um ano e do início de outro, né, segundo um determinado calendário, enfim. Então, em setembro de 1871, uma menina de 8 anos, chamada Virginia Helen, morava na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ela escreve uma carta, não ao Papai Noel, mas à redação do jornal da sua cidade, o New York Sun, remetendo, endereçando ao editor, para perguntar se Papai Noel existe. Caro editor, tenho 8 anos de idade, alguns amigos meus estão dizendo que Papai Noel não existe, e é a idade em que eles realmente se questionam, né? O meu pai disse, se você encontrar o Papai Noel no jornal é porque ele existe. Por favor, me contem a verdade, o Papai Noel existe? Essa é a carta que Virginia endereça aí ao New York Sun. E a resposta foi publicada na forma de um editorial, um artigo que representa a opinião do jornal como um todo, tal, e mais tarde entra para a história do jornalismo e se transforma num filme. A resposta da editoria foi a seguinte: Virginia, seus amigos estão errados. Eles foram afetados pelo ceticismo de uma época cética. Eles só acreditam naquilo que conseguem ver. Pensam que não existe nada que não possa ser compreendido por suas pequenas mentes. Todas as mentes, Virginia, tanto de adultos como de crianças, são limitadas. Neste enorme universo em que vivemos, o homem é só um insetinho, uma formiga, se for comparado com o imenso mundo que o cerca, se pensarmos em sua inteligência e capacidade de compreender a verdade e o conhecimento. Sim, Virginia, Papai Noel existe. Ele certamente existe como existem o amor, a generosidade e a dedicação. E você sabe que isso é verdade. Como o mundo seria horrível se o Papai Noel não existisse? Seria tão horrível quanto se não existissem Virgínias. Não haveria a fé da infância, nem poesia, nem romance para tornar tolerável a nossa existência. Não acreditar em Papai Noel é como não acreditar em fadas. Você pode até pedir ao seu pai que contrate pessoas para vigiar todas as chaminés da cidade e capturar o Papai Noel na véspera do Natal. Mas se essas pessoas não o encontrarem, o que isso prova?
Ninguém vê o Papai Noel, mas isso não quer dizer que ele não exista. As coisas mais reais do mundo não podem ser vistas nem por crianças, nem por adultos. Você já viu fadinhas dançando no jardim? Claro que não, mas isso não prova que elas não existam. Ninguém pode imaginar todas as maravilhas invisíveis do mundo. Você pode quebrar o chocalho de um bebê e descobrir o que faz barulho dentro dele. Mas há um véu cobrindo o mundo invisível que nem mesmo o mais forte dos homens consegue romper. Só a imaginação, a poesia e o amor podem abrir essa cortina e enxergar a beleza sobrenatural que se esconde atrás dela. É verdade? Ah, Virgínia, essa é a coisa mais verdadeira do mundo. O Papai Noel não existe. Existe sim, e para sempre. Daqui a 1000 anos, Virgínia, não, daqui a 10 milhares de anos, ele continuará a alegrar o coração das crianças. Esta é mais uma carta que eu apresento aqui a vocês para falar sobre o Natal, sobre o Papai Noel neste caso. No caso do Ryuki, que eu já mostrei aqui a vocês para falar sobre a família, a distância, os filhos, o tempo que passa, a disponibilidade ou não de visitarmos a nossa família, um período em que nos recordemos das pessoas que são mais importantes na nossa vida, nesse caso o Ryuki continuamente, sistematicamente escrevia todos os anos a sua mãe neste período, né, de 20, 21, 22 de dezembro. Aqui mostro a vocês a ilustração que tem nesse livro, nessa carta que eu acabei de ler, da menina escrevendo, dessa sua preocupação de, afinal de contas, saber por A mais B se existe ou não Papai Noel, já que os amigos já estão contestando, já estão colocando a pulga atrás da orelha, já estão fazendo-a repensar essa crença que ela tinha. Eu sei que muitas crianças até hoje ainda acreditam e outras não, enfim. Mas acho que vale a pena a gente, nesta época, se elas chegarem até nós com as suas dúvidas e os seus questionamentos, espero que saibamos dar respostas interessantes. Respostas que formem as próximas gerações que nós buscamos para a nossa vida, para o nosso mundo, para o universo, como eu já comentei aqui. Espero que estejamos todos nós preparados para atender a essas crianças, acolhê-las e nos colocarmos um pouco no lugar delas, para sentir essa necessidade que é tão real. Elas têm de saber o que é certo e o que é errado, por que é assim e não é assado. Existe ou não, afinal de contas? Cadê? Se ele existe, cadê? Por que a gente não vê? Tirar um pouco a noção do materialismo e da concretude das coisas e, a meu ver, pelo menos continuar estimulando nesses pequeninos e pequeninas a capacidade e a potência do imaginar, seja o que for, e do invisível ser tão real quanto o que é visível. Poder ver e tocar alguém não necessariamente significa que o não poder ver ou tocar coisas tão intensas que a gente sente dentro de nós não existam. Elas existem. Elas são até mais reais porque são mais fortes e mais intensas, apesar de não estarem aqui ao nosso lado, enfim, podendo nos acompanhar assim tão de perto. Espero que tenham gostado do vídeo sobre cartas natalinas. Esse foi o nosso tema de hoje. Deixem o seu like e compartilhem se puderem. Um grande beijo e até o próximo vídeo.